Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rosane Carvalho. Vamos a mais uma aula da nossa almofada bem colorida. Olha só, eu já terminei de bordá-la. Vamos ao nosso vídeo? Bem, meninas, agora é aquela hora em que eu peço a você que interaja com o canal. E você já sabe, você pode fazer isso de várias formas. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like ou o seu dislike se você não gostar. Ainda você pode compartilhar com seus amigos, você pode deixar aí sua dúvida. Eu tiro a sua dúvida assim que eu ver o seu comentário, tá? Também você pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês e não se esqueça do nosso Clube do Bardelo. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever e fazer parte do nosso clube. Com uma mensalidade de apenas R$17, você terá acesso a um conteúdo novo, exclusivo, todo mês. É um conteúdo por mês. Você leva o gráfico para casa e mais 2 variações de cores deste mesmo gráfico. Então é isso, pessoal. Agora podemos continuar. E ao preparar estas aulas, que serão 5 aulas sobre esta almofada, eu vou entregar para vocês muito conteúdo de valor. Você que é iniciante não pode perder nenhuma aula, porque eu vou falar sobre a técnica, a formação dos pontos, como que se dão as ondas, os picos, tá? Vou falar muito sobre as cores, a combinação de cores, também o degradê. Então, em cada aula, nós vamos ter um conteúdo bem importante. Vou falar sobre encolhimento. Tudo isso você vai ter nessas 5 aulas desta almofada. Agora sim, vamos bordar. Bom, eu estou aqui com alguns, vários tons de marrom, amarelo, até o 004. De acordo com o nosso gráfico, a gente vai precisar de 5 tons, desde o marrom até o mais clarinho. Pelo gráfico, o marrom que mais se parece é esse daqui, ó, tá? Porém, eu estou olhando também quais são os tons do quadro da minha amiga. Eu vou pôr ele aqui de novo para vocês verem, tá? Então, eu estou olhando para o gráfico, estou verificando se os tons que estão no gráfico estão combinando com o quadro dela. E eu estou selecionando mais de acordo com o quadro, é claro. Então, eu tenho aqui várias opções, certo? Eu vou agora, então, eu vou selecionar de acordo com as cores do quadro, 5 tons entre esses que vocês estão vendo aqui, para combinar melhor com os tons do quadro dela, tá? Então, 5 tons, vamos lá? Bom, agora, pessoal, é aquela hora da decisão, né? Eu preciso de 5 tons. Eu já eliminei alguns aqui, mas eu fiquei na indecisão entre esses dois. Vejam que, para a formação do nosso degradê, esse daqui combina mais com essas cores aqui. Esse aqui só tem um restinho, tá vendo? Ó. Ele combina mais justamente porque ele tá mais nos tons, ele tá combinando mais, tá fazendo um degradê mais aproximado. Na verdade, a almofada dela puxa muito para esse tom aqui de amarelo. Vocês podem ver, vou pôr a foto aqui para vocês verem. Tem bastante esse tom amarelo e não tem esses outros tons aqui não, ó, tá? Mas eu preciso formar um degradê, então vou colocar esses tons. Mas, fugindo à regra, tá? Que eu acho que esse aqui fica bem melhor combinando aqui. Tem bastante figuras usando este tom. Então, apesar de não ser o melhor para o nosso degradê, tá? Eu vou usar este, porque vai ficar melhor com os tons do quadro dela, tá? Mas eu acho que vai ficar bacana também. Mas se eu fosse escolher um degradê, né, que não tivesse que combinar com o quadro, este aqui seria melhor, com toda certeza, tá? Mas olha, por quê? Porque esse aqui, ele tem um tom mais avermelhado, né? Ele tem um tom avermelhado nele. Mas eu acho que vai ficar bacana. Então, eu vou colocar aqui na telinha essas cores que eu vou usar para vocês. Vocês podem usar aí
como sugestão. Ou, se vocês estiverem fazendo aproveitamento, como eu falei, vocês usem o mais próximo que vocês tiverem, tá bom? Além do degradê em tons de marrom, amarelo, vamos também trabalhar logo após um degradê em tons de verde, tá? Que serão esses tons aqui, vou deixar aqui numeração na telinha para vocês. Bom, agora nós vamos começar um outro degradê nestes tons que eu mostrei para vocês, né? Caminhando do amarelo mais clarinho até o marrom. Mas olha só, cada situação aqui nesta almofada, cada degradê, cada faixa de cores, vamos dizer assim, nós vamos mostrar uma situação diferente. Às vezes vamos ter situação de contraste da cor mais clara com a mais escura, e isto provoca realmente um contraste bem, assim, chocante, vamos dizer assim, né? Mas, às vezes, também teremos assim, ó. Tivemos aqui este degradê, né? Ó, vamos lá. Depois desse vermelho escuro, tivemos um contraste com o tom mais clarinho, tá vendo? Fizemos um pequeno degradê de 3 cores, que também ficou muito bacana. E depois fizemos um degradê bem longo nos tons de vermelho. E colocamos aqui a cor mais clarinha, que é o 004. Certo? Aqui nós vimos essa situação de relevo, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a situação que dá uma impressão de relevo, né? Agora, nós vamos começar o próximo degradê e nós não vamos ter contraste. Veja só, nós vamos mudar de degradê, mas nós vamos aproveitar a cor mais clarinha e a partir dela nós vamos escurecer, tá? Então, começamos aqui, ó, com o amarelo mais clarinho. E vocês vão ver, então, que aqui também nós vamos ter uma situação de relevo, porque são tons bem clarinhos que vão aparecer aqui, tá? Então, eu vou seguir bordando essa cor aqui, tá? Vou terminá-la, volto pra gente colocar a próxima cor. Bom, pessoal, uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que quanto mais você distancia, mais você percebe o efeito, tá? Quando você aproxima, você nem percebe tanto assim, mas mesmo assim, olha como que quando você faz o degradê muito bem feito, fica muito bonito, né? Então, essa cor aqui é a 250 e eu amo essa cor, gente. Tem algumas cores que a gente tem preferência, né? Eu já estou repetindo ela, né? A gente já usou ela bem aqui, ó. Vocês vão perceber que essas cores com muita luminosidade, que são essas que estão aqui, aqui também vai ficar elevado, assim como está aqui, tá? Então, essa aqui é a minha segunda cor no tom de amarelo, tá? Após ela, nós vamos repetir essa outra aqui, ó. Exatamente, esta e esta. Então, aqui ficou uma sequência um pouco parecida. A diferença é que aqui no meio, ó, eu coloquei esse tom aqui que é mais clarinho também, ó, amarelo bem clarinho, tá vendo? Ó, então vai ficar um degradê bem bacana aqui também. Vou continuar bordando essa cor, tá? Depois, então, eu vou repetir esse tom aqui e eu volto pra gente dar prosseguimento. Vou bordar, então, agora 2 cores. Bom, já tá dando pra gente perceber aqui como que aqui já está se elevando, tá vendo? Olha só que bacana. Quando a gente colocar aqui tons mais escuros, isso vai ser bem visível. Vamos dar uma olhada no avesso? A gente não olhou ainda, vamos lá? Que bacana. Como que o avesso, quando é bem feito, é quase um bordado, né, gente? Olha só. A diferença é que os pontinhos ficam ligeiramente deitados. Ao invés de ficar em pezinho, como no direito, o avesso fica ligeiramente deitado. E isto vai acontecer, gente, porque a gente muda a agulha de uma coluna para outra no avesso. Quer ver? Talvez vocês nunca tenham prestado atenção, mas é assim, ó. Aqui no direito, o ponto fica em pé.
certinho. Por quê? Porque nós bordamos na mesma coluna. Mas lá no avesso, eu levo a agulha de uma coluna para outra. Então, o pontinho lá fica ligeiramente deitado. Tá vendo? Ó. Então, essa é a única diferença. Quando você faz um avesso bem feito, parece até o mesmo bordado, né? Não aparece pontinhas, não aparece acabamento, tá? Fica muito bacana mesmo. Bom, olha como é que tá ficando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Como que deu um levante aqui, né? Como que aqui ficou bem clarinho. Olha que bonito. Então, agora eu vou terminar essa cor. Vou voltar com a próxima cor. E na próxima cor, vocês vão ver que é muito parecido com a cor do quadro da minha amiga. É um amarelo bem forte. Então, eu já volto. Bom, meninas, eu tenho um detalhe importante para falar com vocês, que é sobre o tamanho, né? Eu tô fazendo 50 por 50. Vejam bem, os nossos gráficos, eles são sempre padrão. Todos do mesmo tamanho. E eu dou ali, ao lado do gráfico, algumas informações que são importantes para você que faz questão do tamanho certinho. Nós temos ali, ao lado do gráfico, essa tabelinha que vai te ajudar, né, para você fazer os cálculos direitinho, quando você quer aumentar, quando você quer diminuir, certo? O que acontece? Conforme o jeito que você borda, por exemplo, este gráfico aqui é uma carreira só, certo? E como não muda, ele encolhe menos. Pontos que você tem que fazer muitos encaixes, que você borda de formas diferentes aqui, vai ter sempre uma carreira diferente, uma figura diferente, encolhem mais. Olha, eu tô passando para vocês aqui informações muito importantes. Então, não tem como, eu faço um gráfico padrão, mas você vai sempre ter que bordar olhando, medindo, tá, gente? Porque o meu jeito de bordar é um, o seu jeito de bordar é outro. Esta é uma situação, né? Porque cada pessoa borda colocando uma força, uma tensão diferente no ponto. Então, assim como o crochê, você precisa bordar fazendo a sua amostrinha, verificando. A partir do momento que você começa a bordar, você já sabe como é que é, se o seu ponto encolhe muito ou menos, né? Enfim, então vejam só, este ponto aqui, pelo fato dele ter uma carreira só igual em todas as cores, ele encolhe menos, tá? Então, esta é uma outra situação que você tem que levar em conta, tá? Por isso que eu sempre falo com vocês, cortem a sua talagarça sempre com bastante sobra, tá? Eu coloco essa fita aqui, ó, de 2,5, mas quase sempre eu bordo pra dentro da fita, ainda fica uma beiradinha sobrando, sabe? Então, vocês têm que olhar esse detalhe. Por quê? O que acontece agora? Se você quer a sua almofada 40 por 40, por aqui assim você vai ter que parar, ó, tá? Você vai ter que terminar a sua almofada por aqui assim, ó, ok? Então, agora é a hora de você começar a medir para ver qual o tamanho que tá ficando. Se você quer ela 50 por 50, 47 por 47, enfim. Enquanto você tece, você tem que fazer medições para ver se tá ficando proporcional, tá bom? Bem, então eu tô terminando aqui essa cor, tá? Eu vou terminar de bordá-la e volto pra gente colocar a próxima cor. Gente, essa cor agora que eu introduzi, olha que efeito que deu, tá vendo? Que bacana. Então, isso aqui, eu não sei, olha, bem aqui, ó, a impressão que dá que aqui é gordinho, tá vendo? Assim como aqui, ó, parece que aqui é uma parede, é fundo aqui, né? Aqui é gordinho, aqui também parece uma elevação, né? Que bacana. Olha só, então, lembrando que você deve estar sempre agora medindo para você fazer a almofada proporcional, tá? Gente, uma almofada, ela não tem necessariamente que ser 40 por 40. A gente usa esse padrão até pelo fato de você achar enchimentos que você compra pronto
para poder colocar aqui, capas que você compra pronta, para poder colocar, né, em alguns... para colocar nas suas almofadas, né? Você compra capa separada, você já compra aquele tamanho padrão, 40 por 40. Mas a sua almofada pode ter o tamanho que você quiser. Pode ser 42 por 42, 45 por 45, 50 por 50, enfim. O tamanho você vai escolher, tá? É só fazer proporcional, né? Então, agora eu vou terminar essa cor, que tá ficando muito bonito, olha só, tá vendo? Vou, então, voltar pra gente colocar a próxima cor, que é aquele tom de marrom que eu mostrei pra vocês, né? Então, eu já volto, vou terminar essa carreira e já volto. Bem, então, eu já coloquei aqui aquele tom de marrom, né? E vocês se lembram que eu queria colocar um outro tom de marrom, que seria este aqui? Olha só, veja como ficaria diferente. Eu acredito que para o nosso degradê, este aqui ficaria melhor. Mas veja que o próprio amarelo que a gente colocou aqui já deu um destaque assim, né? Grande. Olha, se a gente partisse destes tons aqui, ó, pulando o amarelo que tá destacando mais aqui, né? Eu acredito até que ficaria um degradê mais perfeito, tá? Mas olha, eu quero só mostrar essas nuances para vocês verem que, tudo bem, aqui não ficou tão perfeito quanto aqui. Mas veja que ficou muito bonito, diferente também. E quando você vê toda a estrutura, olha que bacana que fica, tá vendo? Ó, este tom de amarelo mais forte, ele deu uma quebrada aqui, mas o que que eu queria? Justamente, se você olhar para a foto lá do quadro da dona da almofada, né? Vocês vão perceber que exatamente esse amarelo destaca lá. É um amarelo bem forte mesmo, bem destacado no quadro dela. Enfim, gente, vocês vão fazer aí as suas cores, vão fazer o aproveitamento, né? De acordo com as lãs que você tem. Algumas alunas até me mandaram, uma aluna me mandou vídeo dos pequenos restinhos que ela tem. E eu falei, olha, aproveita o que você tem. Você pode até usar um fio ou outro que não seja de aproveitamento, vamos dizer assim, né? Você pode usar, por exemplo, vocês viram que aqui eu tinha essa lã mesmo aqui, ó, eu acabei de abrir o novelo. Acabei de começar a usar. Mas outras, eu tinha pequenos fios, poucos. Restinho de fio, restinho de novelo que sobrou de outros trabalhos que eu fiz, tá? Guardo tudo, gente, eu não desperdiço nada. Porque aí, depois, numa situação como esta, você pode usar. E são vários pontos que dá para você fazer isso daqui. Dá para você aproveitar os seus novelinhos, né? Os seus restinhos de lã. Vocês vejam que alguns aqui vão dobrar, né? Ó, essa cor, essa daqui, nós vamos usar duas vezes, que a gente usou aqui e aqui, e vamos usar aqui, aqui e aqui. Só que, aí você vai controlar. Veja, a lã que você tem mais, você pode dobrar, fazer duas carreiras, usar em 2 degradês, né? Você veja que aqui, o degradê aqui ficou diferente desse aqui. Aqui nós temos só 3 cores, né? Aqui a gente já tem mais cores. Estamos caminhando mais para a finalização com o marrom. Então, a gente pode brincar com as cores, fazendo vários tipos de degradê, tá? Porque eu sei que isso às vezes preocupa muito vocês. Eu vejo que às vezes, em algumas situações, vocês ficam inseguras para escolher as cores. Gente, mas não tem necessidade disso. Sem estresse, tá? Porque você pode brincar, fazer do seu jeito. E olha, não tem outra forma de você aprender a não ser fazendo. Então, o importante é que você pegue na agulha, comece a fazer. Muitas vezes, depois que eu bordo, eu falo assim, ai, teria ficado melhor a outra cor. Isso é normal, tá? Às vezes eu bordo e falo assim, nossa, troquei, uma poderia ter vindo antes da outra, né? Mas isso vai acontecer. Depois, à medida que você vai ganhando experiência,
você vai perceber que isso não é problema. O bordado fica lindo de toda forma, olha, que lindeza. Agora, gente, depois desse degradê aqui, nós vamos entrar com tons de verde, tá? Bem, pelas medições que eu fiz aqui já vai ser a minha finalização, tá? Ó, nesta cor aqui. Então, por isso mesmo, eu vou bordar aqui, ó, fazendo com que aqui seja realmente a minha finalização. Eu bordo aqui 3 meio pontinhos, né? Ó, levo lá pra baixo. Pronto, vou fazer aqui o arremate da pontinha, volto com a próxima cor. Gente, eu me apaixono cada vez mais. Olha, tá vendo como que agora... Gente, a cada cor que a gente coloca, né? Dá um efeito mais bonito, certo? Olha. Bom, esse tom de verde é o mais escuro deles, tá? Eu já tô chegando aqui, ó, na finalização desta cor. Bem aqui, ó. Então, gente, veja que ao bordar este projeto, né, esta almofada, como eu falei para vocês, quanta coisa a gente aprendeu, né? Nós falamos sobre degradês, nós falamos sobre a colocação dos pontos, nós explicamos sobre o encolhimento, que neste caso aqui, esse tipo de carreira que é uma carreira linear, né? Encolhe menos. Os pontos que são mais pontos de encaixe, eles encolhem mais um pouco, tá? O que mais que nós falamos, hein? Neste projeto, bastante coisa. Mostramos o avesso. Então, aqui a gente falamos sobre as várias formas de nós fazermos o degradê, né? De usarmos as cores. Afinal, aqui, gente, depois eu até vou ver quantas cores que a gente usou. Foi muita cor, né? E tá ficando cada vez mais lindo, olha só. Nesta cor aqui, a gente vai ter que ter o cuidado para finalizar aqui bem no nosso limite, tá? Que eu já predeterminei o limite na outra cor, né? Na carreira anterior, na verdade no amarelo, ó. Foi a primeira que eu verifiquei, vi que o tamanho estava igual à horizontal. E ela vai ficar, se não me engano, 49 por 49, tá? Depois eu não sei como é que ela vai fazer o acabamento dela. Mas também, depois que eu termino, ó, outra informação. Então, neste projeto, gente, quanto conteúdo, né, a gente aprendeu aqui. Depois que eu termino de bordar a almofada, eu passo ela no ferro a vapor, tá? Só que, cuidado, não vá passar no ferro a vapor direto na lã, não, tá? Por favor. Você coloque coloca um pano de prato limpinho, de algodão, uma fronha de algodão. A etamine é ótima para fazer isso. Coloque por cima, vem com ferro a vapor. E quando você faz isso, costuma dar uma largada, uma soltada no ponto, na talagaça. E ela aumenta um pouquinha coisa, tá? Mas aumenta. Bom, vou colocar então outro tom de verde. Olha só como é que eu finalizei aqui, ó. Um pontinho e meio pontinho, tá? E isso nós vamos ter que vigiar em todas as cores que a gente for finalizando aqui, ó. Pra ficar bem certinho, tá? Vamos para o próximo tom de verde. Pronto, coloquei já aqui uma parte para que vocês possam ver como é que tá ficando. Olha, quando você distancia, né? Você consegue perceber melhor o efeito de tudo isso, né? Muito bacana. Então, agora, tô colocando aqui esse tom de verde. E esse tom é um tom que destaca muito. Percebem que algumas cores são mais luminosas, né? Este amarelo, este tom de verde, são cores mais
chamativas, né? Destacam. Elas destacam aqui neste meio, tá? E algumas cores são mais fechadas, tá? Então é isso, mas, gente, colorir é muito bom, né? Fica muito bonito. Então, eu quero que vocês depois me contem como é que ficou a almofada de vocês. Eu quero saber as cores, como é que vocês bordaram, se vocês realmente aproveitaram as lãs que vocês tinham, tá? Eu quero, se for aluna, vocês vão postar lá no grupo das alunas, eu vou ver, né? Eu tô vendo lá o burburinho, todas vocês falando, ai, a minha tá assim, a minha tá assado. Eu vou aproveitar essa lã, aquela, né? Quero ver, pronto. Eu sei que já teve aluna que, inclusive, já bordou essa almofada, tá? Já postou lá no grupo. Então, agora, nós vamos ver. Você que não é aluna, acredito que agora você vai perder o medo de achar que é muito difícil. Você tá vendo que não é, né? Dá pra bordar. Ó. Olha o nosso avesso. Que lindo, gente. Olha. Tá vendo que bacana? Ó. Então, agora, vou terminar essa cor, tá? Eu quero muito que você me conte como é que tá a sua almofada. Você que é aluna, eu quero ver a sua almofada no grupo das alunas. Eu quero ver que cores que vocês aproveitaram, como é que vocês fizeram. Eu sei que teve uma aluna que ela não tinha... na verdade, ela bordou essa almofada bem antes da gente começar esse projeto aqui, tá? Então, ela não tinha... Ela estava começando. Então, ela comprou muitas cores com a Raquel. Bastante cor mesmo. Então, é claro que se você não tem nada para aproveitar, né? Você vai ter que comprar para poder bordar essa almofada aqui, né? Mas eu creio que todas vocês aqui já são apaixonadas por trabalhos manuais, né, há muito tempo. E certamente vocês têm aí restinhos de lãs, de linha. Ah, já teve até aluna me perguntando se poderia bordar com a linha amigurumi. Então, vamos lá, vamos responder. Pode. Vou dar para vocês a resposta que eu sempre dou, tá? Vai ficar diferente. Mudou o material? O resultado é outro, tá? Lã é lã. Lã tem essa elasticidade que a linha não tem, tá? Então, o que vai acontecer? Se você for bordar na Talagar, se for usar a linha amigurumi de 492 de tex, você tem que colocar 2 fios para ter uma cobertura assim, aproximada dessa cobertura que a lã dá, tá? Eu aconselho você, no caso, a usar a linha Amigurumi Maxi. Mas se você está aproveitando, eu acho que essa aluna é isso. Ela tem muita linha Amigurumi, mas não é Maxi. Então, neste caso, você vai ter que dobrar, tá? Olha, a melhor coisa é bordar um pedacinho. Faça uma amostrinha, borde para você ver um pedacinho, para você ver como é que vai ficar o resultado, tá? Se vai cobrir bem a talagaça, porque às vezes você borda e fica aparecendo a talagaça aqui no meio, então não fica muito bonito, né, gente? Então, borde um pedacinho para você ver. Eu tô falando isso que eu acho que você vai ter que colocar 2 fios, porque eu já bordei um jogo americano usando a linha amigurumi e eu tive que colocar 2 fios, tá? Senão não dá uma cobertura assim muito bacana. Bom, eu vou terminar essa cor aqui, tá? Ó. Até porque, gente, lã é lã, né? Lã foi feito para tapeçaria. Linha, não, tá? Então, mas assim, a gente faz adaptações, com certeza, né? Igual eu fiz esse jogo americano e ficou muito bonito. Vou mostrar para vocês. Olha. Lindo, né? Gente, eu sou apaixonada com esse jogo americano. Eu fiz 6 peças dele, tá? Ficou maravilhoso. O que eu fiz? Eu usei aqui
a linha amigurumi comum, não é a Max, tá? Então, eu tive que colocar 2 fios. Você tá vendo aqui, ó, 2 fios. Porque um fio só ficou aparecendo a lagarça no fundo. Entende? Então, eu tive que colocar 2 fios para dar uma boa cobertura. Gente, esse ponto é muito lindo, né? Olha como que aqui parece também que tá gordinho. É um passando dentro do outro. Eu sou apaixonada com esse ponto. Então, veja bem, e eu coloquei brilho. Tá vendo essa daqui? Então, este jogo americano, ele foi todo bordado com linha, tá? Olha, vejam o avesso também super bem feito, bem acabado, tá vendo? Bom, o que acontece? Esta linha aqui que tem brilho é a linha Encanto da Círculo. Deixa eu aproximar para vocês verem. Olha, muito bonita, né? Inclusive, eu vou bordar o projeto do Clube do Bargello do Natal, né? Do mês de dezembro. Eu quero fazer alguma coisa que seja relacionado com as cores do Natal, alguma coisa que lembre o Natal para vocês poderem talvez bordar, dar de presente de Natal ou usar na sua ceia de Natal, tá? Então, talvez, eu não sei ainda, eu coloque esta linha aqui. Eu quero pôr brilho. O Natal merece brilho. Bom, gente, eu vou terminar aqui. Vou arrematar o meu fio. Vou voltar com a próxima cor. Então, aqui no finalzinho, ó, eu simplesmente bordo um ponto inteiro, um meio pontinho, tá vendo? Vou arrematar e já volto. Já estou terminando de colocar aqui o terceiro tom de verde, tá? E olha que lindo, gente. Tá vendo? De perto a gente tem um efeito e de longe a gente tem um outro efeito. Que a gente vai ter que fazer aquilo que nós fizemos lá em cima. Lembra no primeiro vídeo, quando a gente iniciou, que nós passamos de um lado para o outro? Então, deu uma agarradinha aqui, vamos ver. Ó, pronto. Aqui a gente borda até o limite, ó. 1, 2, agora 3 meio pontos, ó. 1, 2. No terceiro eu levo lá para baixo, certo? Ó. Vou passar por debaixo dos pontos bordados para recomeçar do outro lado. Olha como é que fica bacana. Subo aqui, recomeço bordando os meio pontos, tá? Então, às vezes aqui, ó, vai ser 2 meio pontos, às vezes 3, tudo vai depender do ponto, né, da terminação da carreira aqui, tá bom? Então, agora eu vou terminar essa cor, volto pra gente colocar a próxima cor. Pronto, coloquei aquela cor e olha, tá vendo? Que bonito esse efeito. Então, agora eu vou terminar essa cor, vou colocar a 004, tá? Porque depois a gente vai começar outro degradê. Então, vou encerrar aqui, ó. E aqui, o que acontece, gente? Enquanto a gente tem aqui uma distância que ainda dá para passar o fio lá pelo lado de baixo, a gente passa, tá? Ó, eu bordo aqui o meio pontinho, levo lá para baixo e passo aqui por debaixo, ó. Por quê? Você gastaria isso aqui para arrematar, para depois você começar do outro lado, então só passa o fio aqui, né, ó. É isso que a gente faz. Se você tiver uma situação de ter que passar muitas lãs aqui de baixo, comece a passar pelo lado de baixo. Na próxima cor, por exemplo, eu já vou fazer isso, tá? Subo do outro lado. Vamos continuar aqui, ó. Tô querendo abrir aqui um pouquinho, ó. Agora, mais meio pontinho. Vou terminar essa cor aqui. Volto pra gente colocar a 004. Olha, por que que eu uso essa cor na terminação dos degradês? Olha a luminosidade que ela provoca. É muito bonito, né? Então, eu tô terminando aqui, ó. E aquilo que eu falei pra vocês
vai acontecer exatamente aqui, ó. O que que acontece? Tem um nozinho aqui. Nós vamos ter aqui uma situação de desfazer esse nó. Nós vamos ter aqui uma situação, gente, de passar pro outro lado, para bordar apenas um ponto inteiro e 2 meio pontos, tá? Ó, terminei, viro. Como eu já passei 2 vezes aqui, agora eu vou passar pelo lado de baixo, ó. Eu vou levando aqui, tá? Até chegar lá próximo, ó. Quando o fio tá maior, costuma embolar muito. Pronto, termino de passar aqui, ó. Levo próximo de onde eu preciso para reiniciar. Meu avesso fica perfeito. Bem aqui, boto meio pontinho. Ó, gente, mas tá embolando. Um ponto inteiro. E mais um meio pontinho, ó. Encerro desta forma. Ok? Vejam que mesmo quando tem apenas alguns pontinhos, dá aquela iluminada, tá? Bom, vou arrematar. E nós vamos encerrar a aula aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer esta parte aqui, aquela parte lá de cima que ainda falta, né? Esta parte aqui. E assim, encerramos o nosso projeto. Então é isso, pessoal. Nossa aula termina aqui. Agradeço a você que ficou comigo durante toda a aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu tiro a sua dúvida, tá bom? E olha, eu quero te lembrar que toda segunda e toda quarta-feira tem café com arroz às 16 horas. Estamos bordando uma linda mandala. E quinta-feira que vem tem a próxima aula desta nossa almofada. Então, até lá!